espaçonauta! Que saudade, hein? Hoje é dia de mais um Prosa de Nerd e vamos falar de turismo astronômico. Muito bacana isso. E quem vai falar isso pra gente aqui é o meu amigo Rafa Marques, logo depois da vinheta. Olá, Rafa. Grande prazer em te receber aqui. Como vai? Saudações, Fontana. Saudações. Prazer tudo meu. Satisfação poder falar um pouquinho sobre esse segmento fantástico que é turismo astronômico. Pois é, Rafa. Eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse pra gente aí quem é o Rafa Marques. Muito bem. Bom, muito prazer, né? Astroturistas que estão assistindo. O meu nome é Rafael Marques, sou formado em guia de turismo, né, mas com especificação em turismo astronômico, né, ou astroturismo, como também é conhecido. Bom, aí vai me perguntar, né, mas como assim guia? Mas astronomia? Como assim? Como pode? Pode. Astronomia, desde a minha infância, né, no ensino médio, ali, final do ensino fundamental para o ensino médio, eu sempre fui fissurado por essa questão de astronomia, planetas e tudo mais. Eu tive a sorte, Fontana, de pegar na mão um livro muito conhecido chamado Cosmos, de Carl Sagan. É um livro extraordinário que, quando você vai lendo, vai vendo as figuras, imagens, não tem como uma criança não se encantar, né? E logo em seguida querer ser astronauta. Então, foi algo assim que foi surgindo naturalmente. Fui, né, organizando eventos na minha cidade, eventos astronômicos, palestrando em escolas, e depois tive essa ideia abrindo uma agência. Também sou o CEO da agência Astro Traveler, né, Astroturismo, e formado em guia, e aí complementando, né, a paixão, o astro, com a profissão do turismo. Ô, Rafa, só para a gente entender aqui, porque muitas vezes a pessoa associa, tipo assim, eu vou fazer turismo, por exemplo, lá na Serra da Canastra, porque tem algumas coisas da Serra para mim observar, ou eu vou à Serra do Caraça, porque tem o Colégio Antigo do Caraça, ou enfim, né? Como que a pessoa hoje, por que um turismo para observar o céu? Porque é muito importante também a gente falar que hoje em dia a poluição luminosa, esse tipo de coisa, não nos permite mais ver um céu como sei lá, quando eu comecei na astronomia aí há 40 anos atrás, mais ou menos, na minha cidade, por exemplo, a gente conseguia ver a faixa da Via Láctea ali nessa época do ano. Hoje em dia já não se vê mais. Então, como que surgiu essa vocação do turismo astronômico? Por que se faz o turismo astronômico? Muito bem. Bom, o astroturismo, ele teve ali a sua força mesmo, né, logo após a pandemia. Né, o pessoal se sentiu muito preso, né, por não sair de casa e logo teve essa necessidade, né, de sair e curtir a natureza. E é muito interessante porque o astroturismo, lembrando, né, ele é muito popular em outros países, como por exemplo o Chile, que o turismo lá é muito forte, né, principalmente no São Pedro do Atacama, e também em outros países, como por exemplo Portugal, né, lá em Alqueva é muito famoso esse tipo de segmento do turismo. E, bom, aqui no Brasil especificamente, houve essa necessidade, logo após a pandemia, houve essa necessidade de ter este contato com a natureza. E especificando ainda mais a questão do turismo na região da Canastra, que é onde eu atuo, lá já tem um turismo basicamente já pronto, né? Que é o turismo de aventura, principalmente o turismo gastronômico, que é muito importante, né? O queijo de Minas, provavelmente todo mundo já saboreou, né, e sabe que é o queijo, né, número 1 do mundo, né, é o melhor queijo do mundo. Então, assim, já tem esse tipo de turismo, né, formado. E a intenção mesmo é complementar. Né? Então, o que acontece? No Brasil, nós não temos a questão do Chile, que é, por exemplo, 300 dias, basicamente, de céu limpo.
né? Então, sabemos que temos, né, 6 meses para poder fazer. Eu estou focando especificamente na canastra, né, que lá existem apenas 2 estações do ano, que é seca e chuva. Então, são aí 5 meses, 6 meses, basicamente, de seca. E é onde nós aproveitamos, que é o inverno. Então, no caso, o turista, ele tem, né, o astroturista, ele tem, né, basicamente, este interesse de unir, basicamente, a questão da gastronomia, do ecoturismo e também turismo astronômico, que é onde complementa. Não só durante o dia, mas também durante a noite, tem essa opção a mais. Porque geralmente à noite as pessoas ficam um pouco ociosas. Né? E é onde que o turismo astronômico entra, para fazer essa contemplação. Basicamente, Fontana, referente à questão da poluição luminosa, é muito complicado mencionar, né? Pessoas que vêm de capitais, Belo Horizonte, né, Minas Gerais, ou São Paulo, capital, não sabem, nunca viram uma Via Láctea. E quando chega no local, que é basicamente, né, onde nós organizamos, na parte rural, afastado de cidades, então eles olham para cima e simplesmente se encantam. Né? Olham o braço da Via Láctea, confundem com nuvem porque não tem este hábito de observar, e também a rica fauna e flora do local. Quando a gente fala de turismo astronômico, nós falamos principalmente da questão ambiental, né, da sustentabilidade, dessa questão da conscientização sobre a poluição luminosa. Então, o astroturismo, ele não é, né, apenas pegar um telescópio, colocar o olho e olhar. Tem todo um contexto por trás, tem essa conscientização sobre a proteção, né, desse nosso patrimônio, que ele é um patrimônio cultural, um patrimônio natural, né, os nossos ancestrais, eles se baseavam nessa questão de olhar para cima. E hoje sabemos que as pessoas, infelizmente, estão olhando para baixo, né, para a tela do celular ou para o espaço. Então, é muito complicado. Né? Então, houve esse interesse das pessoas conhecerem, das pessoas unirem, né, já o interesse de ir aproveitar a natureza, aproveitar a gastronomia, e aí o turismo astronômico no Brasil, no âmbito geral, principalmente no Centro-Oeste, no Sudeste também. Então, está crescendo. É um segmento muito interessante e está crescendo no Brasil esse tipo de turismo. É muito interessante, porque quando você fala aí dessa questão do astroturismo, ele vem complementando o turismo local já existente. Isso é muito bacana, porque realmente, igual você falou, na parte da noite, muitas vezes as pessoas ficam sem um atrativo. Às vezes vai a um barzinho, às vezes se organiza um baile, sei lá, uma coisa assim, mas normalmente você não tem aquele atrativo, principalmente quem vai para curtir natureza, né? E muito interessante, porque aí o astroturismo ele entra reforçando aí um cardápio inteiro de atrativos do céu, que é fantástico. A gente tem que falar que o nosso céu aqui do hemisfério sul detém aí as constelações mais bonitas, né? E também, Rafa, complementando, uma coisa que eu me lembro, quando eu comecei a observar, era muito comum os milionários americanos, lá os amadores americanos, que normalmente são um povo mais endinheirado, eles vinham para hotéis, para pousadas aqui no hemisfério sul, não especificamente só no Brasil, mas também na África e outros países aí que estão no hemisfério sul, para justamente já fazer esse turismo e conhecer as constelações do sul. E para a gente é um privilégio, porque nós desfrutamos do melhor, digamos, entre aspas, o melhor céu, né? Exatamente. A astronomia é muito bacana, né? E o Rafa falou aqui de telescópio. Você já tem o seu telescópio? Quer comprar um telescópio? Então, vai aí uma dica. Dá uma passadinha no site Celestron Brasil. O QR Code está aqui ao lado e te leva direto a ele. Usando o nosso cupom de parceria NERD50, você tem 10% de desconto na compra de qualquer equipamento do site e ainda ajuda aqui o nosso canal a crescer. Pois é, e outra coisa muito legal que eu queria ressaltar que você falou, e que eu acho que a gente precisa de debater um pouco, é a própria questão da conscientização. Eu me lembro, quando eu era adolescente, em conversas cotidianas com meus amigos, às vezes eu comentava assim, não, ontem eu estava passando, eu vi 3 meteoritos e um muito grande e tal. O cara falava, pô, mas peraí, você vê meteorito todo dia? Eu falei, mas como? É difícil, eu raramente vejo. Eu falei, é porque eu olho para o céu.
E ainda hoje eu vejo meteorito, não, meteoros, falei errado. Até ainda hoje eu vejo meteoros com muita frequência, porque a gente que lida com astronomia, você está sempre olhando para o céu, mas realmente as pessoas, olha só, há 40 anos atrás eles já não tinham esse hábito de olhar tanto para o céu. Imagina agora, com os celulares, com, né, essa invasão de tela. Então eu acho muito bacana, né, esse trabalho também, porque você leva esse tipo de conscientização. Existe dentro aí do seu trabalho, lá dentro do astroturismo, existe um momento oportuno para falar disso, Rafa? Muito bem, exatamente, Fontana. Há um espaço, né, uma introdução que iniciamos com uma palestra. Uma palestra tem que ser uma palestra de impacto, porque não tem como, né? As pessoas, elas realmente, elas não têm a ideia do que é um céu, do que é um céu estrelado, né? Porque, assim, a questão da conscientização é complicado porque eu vou dar ênfase para as crianças, tá? Participam Sim. famílias, né? Não tem uma faixa etária específica, é família, no geral. Porque o astroturismo, ele tem que ser algo didático, tem que ser algo lúdico, né? Então é uma oportunidade. Aliás, torna-se, de fato, um planetário a céu aberto. Então, no caso, vão as crianças, né, entender um pouco sobre o astroturismo. E nós colocamos, né, nós trabalhamos no Cerrado. Então nós falamos sobre a conscientização do bioma, que ele é um bioma extremamente importante, porque é a caixa d'água do Brasil, né? Sabemos também que tem a fauna específica, como por exemplo o pato mergulhão, que é, né, um animal específico, está em extinção, né? Então até o Parque Nacional Serra da Canastra modificou, né, a identidade visual e colocou o pato mergulhão como a logo do parque. Então, assim, quando a gente mostra alguns bichos específicos ou insetos, por incrível que pareça, é chocante. Crianças não sabem o que é um vagalume. Um simples vagalume. Você entendeu? Quando a gente coloca, mostra ali a luzinha, nossa Deus, o que é isso? O que está acontecendo e tudo mais? É onde eles começam a perceber que a invasão, né, o excesso de iluminação essa, que é aquela do espectro azul que nós falamos, né, que é aquela luz branca de LED, que basicamente boa parte do Brasil, né, está devastada com esse tipo de iluminação. E logo, né, continuando com a palestra, nós colocamos também que artigos mostrando específicos que esse tipo de espectro, esse tipo de iluminação, infelizmente, ela traz câncer de mama, câncer de próstata, obesidade, depressão, distúrbios na questão do seu ciclo circadiano. Então, infelizmente, são diversas causas que não só, né, para a vida humana, para a vida selvagem, mas também para a flora. A gente percebe que em algumas ruas, principalmente aqui, em algumas cidades da canastra, aqui de Minas, próximo na redondeza, vemos que tem aquele poste de luz que ilumina na copa da árvore e aquele escuro no chão. Isso é basicamente também dinheiro desperdiçado. É dinheiro literalmente jogado para o espaço. Então, assim, há um movimento, tá? Tem a IDA, né? A AIDA, International Dark Sky Association Brasil, né? Que também está aí, né, lutando contra, né, essa causa do excesso de iluminação. Também tem a rede Céus Estrelados, né, que também traz essa conscientização. Bom, então é um movimento muito grande. Até então está entrando, né, na BNT, né, normas para diminuir a temperatura, basicamente, porque sabemos que excesso de iluminação, principalmente essa de 6.000 K, né, que é o Kelvin, a temperatura da lâmpada, para cima, começa a atrair insetos. Mosquito da dengue. E este é o mais claro fato, mosquito da dengue. O que acontece? Ele é um inseto diurno, não noturno. Então, o excesso de iluminação faz ele adentrar as casas. Bom, são diversas causas, tá bom? Então, nós colocamos, né, não só a agência Astro Traveler, como também outras agências espalhadas, né, pelo Brasil. Em Goiás, eu posso dar ênfase também à Astro de Gaia, que é uma outra agência que divulga, que, né, que semeia o astroturismo na Chapada dos Veadeiros, no Rio de Janeiro, né, na Arraial do Céu, Astrotrilha. Então, assim, nós temos que colocar essa conscientização. Eu volto a repetir, não é apenas pegar o telescópio e observar, mas sim trazer essa conscientização ambiental que está extremamente preocupante, viu, Fontana? Igual eu te falei, a gente percebe muito, principalmente essa questão da poluição
luminosa, né? O tanto que os céus hoje em dia estão, vamos dizer assim, estragados, né, em termos visuais. Eu não te perguntei no começo, a cidade que você atua na Canastra, ô Rafa, qual que é? Isso, é na parte de baixo que nós falamos. A cidade chama São João Batista do Glória, ou Glória, né? Como a população, a comunidade chama. Entendo. E aí, a gente tem aqui, eu vou até colocar aqui para o pessoal agora, aqui, uma escala de Burton, para as pessoas entenderem que essa escala aí é exatamente como a gente classifica os céus de cada local, né? Com base nessa escala aqui, você tem uma noção de qual Burton aí do seu céu aí? Olha, é uma surpresa, né? Como eu volto a repetir. As pessoas que vêm de capitais, elas chegam ali, caem à noite, né, em um dia sem lua, claro, né? Olham para o céu e falam, não pode ser. Porque 360 graus, né? Temos montanhas, né, ao redor, né, onde que geralmente eu estou organizando com mais frequência, né, ali no Glória, num complexo Cachoeiras Pé da Serra. Né, um local fantástico, que ao redor tem uma vida selvagem, né, muito ativa, a flora também, né, bem específica, e assim, é uma grande oportunidade que eles saem de um bordo 9, basicamente uma Avenida Paulista, por exemplo, ou lá no centro do BH, e chegam ali tem uma escala em torno de 2. É uma transição de 3 para 2, basicamente. Então, o céu, você olha, você vê assim um saco de carvão, você fala, nossa, o que é aquele buraco no céu? Olha aqueles aglomerados, olha diversas coisas, mas o que se destaca é o braço da Via Láctea. O pessoal fala, não estou acreditando, porque nessa época do ano sabemos que ela faz aquele arco lindo do céu. Sim. Então é fantástico, né? O pessoal chega até a arrepiar, alguns se emocionam, até choram, porque não acreditam nisso. Além também de chuva de meteoros ou meteoros específicos riscando o céu. Que aí, o pessoal que participou, eu falo, quem viu, viu, porque é muito rápido, né? Então é uma grande oportunidade para as pessoas. O astroturismo, né, leva essa conscientização e leva também, né, o planetário a céu aberto. Então, é fantástico. Rafa, é muito triste algumas constatações que a gente tem aí às vezes. Por exemplo, meu filho que está com 16 anos, o Davi, esses dias, às vezes a gente fica lá em casa, eu tenho um telescópio pequenininho, a gente fica lá no quintal, observando meteorito, né, e observando meteoros, e faz uma observação, uma coisa assim. Aí ele falou comigo esses dias, pai, meu sonho é ver essa Via Láctea, como é que será que é? E é muito estranho, porque na minha cidade natal, igual eu te falei, quando eu comecei com astronomia, a gente devia ter um Burton aqui baseado por volta de 4 e pouco, e conseguia ver sacos de carvão, conseguia ver um pouco da Via Láctea. Né? Então, assim, a gente constata que de fato está se perdendo, e muito bacana que tenha empresas e pessoas como você, devotados aí a levar as pessoas para de fato conhecer o céu, porque aí a gente vai ter, eu acredito que quem tem essa experiência com você vai retornar para a sua cidade com essa consciência do quanto é importante tentar coibir a questão da poluição luminosa e usar a iluminação de uma forma mais inteligente, que é o que você falou. Exatamente, Fontana. No caso, tá? Na palestra inicial, como eu falo, que é impactante, as pessoas, né? É aquele negócio, é um trabalho de formiguinha. Não tem como nós chegarmos em um local e falar, olha, troquem as lâmpadas. Não tem como. Né? Infelizmente, a questão do LED, né? Esse tipo de temperatura, acima de 5.000, 6.000 kelvins, está praticamente aí, né, em todas as cidades. Porque, infelizmente, ó, isso daqui, né, é o que acontece em algumas cidades. Por quê? Há um preconceito na questão do quê? Poxa, por que moradores, a comunidade falando? Porque lá no centro da cidade tem que ter luz branca. E nós aqui, da parte do bairro afastado, a gente tem que ter luz amarela. Porque gera essa questão pejorativa, né? Falar que luz amarela é uma coisa... Mas assim, mal sabem, né, como é prejudicial esse tipo de luz. E o trabalho é o seguinte, nós, né, por meio das palestras e também visual, por quê? A gente indo mais para frente, né, descendo um pouquinho a parte alta, quando as montanhas elas saem, a gente consegue ver aquele clarão. Né? Infelizmente, nós conseguimos ver aquele clarão e a gente fala, aquilo ali
é a poluição luminosa que está atrás dessa montanha. Infelizmente. E é impactante, porque eles veem que cadê as estrelas que estavam ali? Sumiram? Não, é a poluição. Então isso é um trabalho de formiguinha, que quando eles voltam, provavelmente no vizinho, já teve pessoas que mandou mensagem para mim e falou, eu falei com o meu vizinho, eu falei para ele, mostrei para ele, e ele vai trocar a iluminação. Porque geralmente aquela iluminação, Fontana, não é aquela iluminação que é direcionada para baixo, mas é aquela iluminação que pega tudo, pega a copa de árvore, pega a fachada de prédio, pega o terceiro andar do prédio, ilumina tudo, e gera aquele ofuscamento. E, infelizmente, né, para quem tem o olho envelhecido, né, é prejudicial, principalmente também. Né? Então, assim, aí vem, né, principalmente as prefeituras, né, que tem essa questão da iluminação pública, que o que acontece? Excesso de iluminação, ou melhor, quanto mais iluminada a cidade, mais segura é. Nós temos diversos artigos mencionando que a criminalidade ela não é à noite, é na luz do dia. Então, é onde que já acontece essa questão. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né? Que desde os participantes até, né, profissionais na parte de arquitetura, né, e pessoal que já está dentro dessa questão de iluminação estão junto com as normas da ABNT para poder diminuir, né, essa temperatura, principalmente em locais de reservas, parques, que é muito importante, né, muito bom ter esse tipo de iluminação próximo a esses locais. E é onde que na Canasp, né, estou conversando com a secretária de turismo, e é onde que nós também estamos trabalhando nessa ação para poder diminuir. Por quê? Se com excesso de iluminação lá nas cidades distantes, né, já conseguimos ver, então diminuindo esse tipo de iluminação, conseguimos ter o céu ainda melhor, competindo aí com o Chile, por exemplo. Então, chegando aí no Borton 1, então aí melhora muito, né? Gente, quem não curte astronomia? E quem gosta de astronomia, gosta também de camisas de astronomia, não é mesmo? Então, essa camisa aqui, tá vendo? Da ML Oficial Sport, está na nossa loja Nerd aos 50 te esperando. Essa e vários outros temas. Tem camisa da NASA, camisa da Roscosmos, e é uma camisa extremamente tecnológica. Ela não amarrota, tem filtro UV50+, ela também seca muito rápido, pode ser lavada a máquina. E é isso aí, vestiu o manto nerd. Então, vai fazer o seu astroturismo, que tal ir com a camisa aí com o logo da NASA, com o logo da Roscosmos, logo da Apollo 11, só na loja Nerd aos 50. Corre lá e pega a sua. Como é que funciona? Por exemplo, o seu trabalho especificamente aí. Se eu for comprar um pacote na sua agência aí na Astro Traveler, por exemplo, como é que funciona o trabalho? Vocês têm um trabalho durante o dia também? Ou isso é feito em parceria com outra agência? O que acontece? Você já falou da palestra, mas qual que é o programa para um turismo, vamos dizer assim, para um pacote completo? O que é que eu vou ter quando eu contrato um pacote na sua agência? Muito bem. O astroturismo é muito importante, bem tocado esse assunto. Tá? O que acontece? O astroturismo ele não é apenas um turismo noturno. Ele também pode ser um turismo diurno. Por quê? Temos o Sol. O Sol é uma estrela. Então conseguimos observá-lo. Né? E aí onde que já gera uma outra conscientização. Né? Pessoal, não olhem para o Sol. Não usem, né, em eclipses chapa, né, o raio-x, né, que a gente fala. Não usem óculos de sol. Não usem, né, coisas que vão danificar a visão. Então, a gente fala sobre a magnitude do Sol, que ele é um astro, assim, em comparação a nós, né, em comparação ao sistema solar, é gritante, e também observá-lo, entendê-lo, as características, né, olhar as manchas solares, que é também fantástico, e é onde que eles falam, poxa, eu estou vendo a mancha. Então, você está olhando algo que tem praticamente aí 3 vezes o tamanho da Terra. A pessoa já regala os olhos e fala, nossa, como assim? Então, isso é muito bacana, porque a gente associa, né, o dia com uma trilha, né, uma trilha interpretativa, explicando sobre a fauna, a flora, né, temos parcerias, lógico, né, com outros condutores locais, como o Pérez Adventure, também que dá uma força, a gente sobe serras, e lá do topo, né, levamos o telescópio e lá conseguimos observar, né, de forma segura, tem filtro, né, certificado e tudo mais, porque é algo que não pode brincar. Então, temos essa parte, né, da caminhada com observação solar e também temos a opção, né, que é fascinante quando alguém realmente consegue ver o verdadeiro pôr do sol de cima ali, basicamente uns 1.300 metros de altitude, ver ali o sol caindo por trás
né, da montanha, mas não vendo diretamente, e sim com um óculos especial. Então consegue ver certinho o diâmetro, né? E ele tocando, beijando ali a montanha. E assim, é fantástico. Tanto nascer quanto o pôr é fantástico. Já à noite, né, temos a opção fazer a palestra e depois ir para a prática. É interessante que muitas pessoas, e eu sempre menciono isso, que tem aquela questão do telescópio, né, tornar-se um cabide, porque a pessoa geralmente ela compra primeiro, observa, não gosta e deixa encostado no canto. Aí pendura roupa, pendura as coisas. Então é uma oportunidade para as pessoas irem também e ver como que é. Né? Será que é isso mesmo? Alguns chegam, né, e falam, nossa, mas eu estou vendo assim, ó, sei lá, Poço dos Desejos, por exemplo, né, que é um aglomerado fantástico. Olha, nossa, mas estou vendo assim, tudo colorido. E é onde que boa parte das pessoas se frustram quando compram um telescópio e observam, porque eles entendem que as imagens, né, são feitas por telescópios espaciais ou aqui da Terra, enormes, né, não são pequenos. Então, observar, sentir, ver como que é, portanto, aproveitar, né, a qualidade do céu, olhar pelo telescópio e assim, né, você ter a sua decisão de comprar um pequeno só para olhar a lua, alguma coisa, ou um grande, né, que aí, né, já é outra coisa, né, o Casella que fala, né, compre o maior telescópio que o seu dinheiro puder comprar. Então, assim, se você quer observar coisas específicas, então é interessante. E eu lembro uma vez você também mencionou, eu assisti uma entrevista sua que você mencionou a questão de qualidade de céu, né? Eu não toquei no assunto aquela hora porque o hemisfério norte, né, especificamente, né, os norte-americanos, eles têm uma aquisição melhor que a nossa, isso é fato. Mas nós temos realmente, como você mencionou, o melhor céu, né, os melhores objetos. Então, assim, é fantástico. E quando a pessoa chega na prática, após a palestra, entra ali na prática e observa, olha e fala, como pode isso? Né? Mas o que mais encanta é você, né, com eles, fazer o reconhecimento do céu, mostrar algumas constelações, falar sobre etnoastronomia, né, diferentes, porque não é um céu, são os céus, porque cada povo tem o seu céu, né? Então a gente fala bastante também. Né? Então a gente conta as histórias das mitologias gregas, por exemplo, que o pessoal fica... e a gente, porque são diversas histórias, né? Então a gente tenta, de acordo com o público, né, porque eles têm crianças e tudo mais, então a gente tenta fazer de uma forma bem bacana. Para que todos tenham a compreensão, porque tem que ser, volto a repetir, de uma forma lúdica e didática. Né? E engajar. Né? Na hora que você observa pelo telescópio, você engaja, nossa gente, olha isso daqui, vocês estão observando, sei lá, 6.000 anos-luz de distância. Nossa, como assim? Estou vendo aquilo ali, mas não estou vendo nada. Conheço, observa. Assim, é fantástico, é uma experiência, né, quando eu volto, gente, é um planetário a céu aberto. Então diversas formas que nós conseguimos estruturar de acordo com o local. Tem alguns locais que preferem tempos curtos, em torno de 3 horas, tem as imersões, que é dia total, o pôr do sol, aí depois vem a palestra, e depois vem a observação. E aí vem um extra de madrugada, o céu da madrugada, né, os céus da madrugada é diferente da noite, que é onde a gente observa planetas, né, e vê, aproveita e vê o nascer do sol. Então, assim, o astroturismo você consegue, né, criar diversos roteiros, né, tudo sim de acordo com o local. E não só em São João Batista do Glória, como nós estamos, mais inseridos, estamos pegando toda a região da Canastra, né, que a região da Canastra ela pertence a 6 municípios. Então estamos também indo lá para Delfinópolis, que é a parte alta, que é outro local também fantástico. E quem sabe futuramente também adentrar ao Parque Nacional, também ter essa experiência, né? Porque precisa, né, ser um condutor pela ICMBio para poder estar conduzindo lá dentro. Então, quem sabe também a gente realmente faça observações, né, imerso mesmo ali no Parque Nacional. Então, são diversas ideias, né, que não só vão permitir a Astro Traveler, mas também outras agências espalhadas pelo Brasil, né, que conseguem estar fazendo de diversos, né, aproveitando o local, aproveitando o turismo local, o que eles oferecem, né, e agregando com o turismo de experiência ou o turismo astronômico. Eu acho que a pessoa que passa por essa experiência de fato, ela vai voltar para casa mudada, né? Porque é igual você falou, a pessoa primeiro, ela vai ver objetos pelo telescópio, primeiro ter o contato com o telescópio, porque quem não viu
que seja o objeto mais simples que a gente tem de observar, que seria a Lua. E nas minhas experiências aí, quando a pessoa bota o olho no telescópio e vê a Lua, aquilo ali, assim, você vê que os olhos da pessoa marejam, né? Então, primeiro, ter esse contato de ver os objetos por telescópio, toda essa conscientização, entender como é que funciona a estrela, as constelações, entender como que funciona a questão até de orientação, porque, por exemplo, como você mencionou aí, 3 horas de observação, dá para a pessoa perceber ali que as estrelas estão nascendo no leste, algumas se pondo no oeste. Então, tem toda essa consciência, e eu acho que ali, e é muito interessante que eu sempre falo isso, que a astronomia possibilita, de fato, uma conexão do homem com a natureza, né? Eu acredito que quando o homem está praticando, quando a gente pratica a astronomia, você se sente totalmente conectado com a natureza. E parabéns aí por proporcionar isso para as pessoas, que é um trabalho extremamente importante de divulgação científica, né? Temos aqui diversas imagens, né, que pegam ali desde objetos, possíveis objetos de observar, né, no céu, que são vários, desde aglomerados de estrelas, nebulosas, planetas, em si o braço da Via Láctea, né, entender as regiões, né, que são as constelações, né? Então, assim, são diversas oportunidades para observar, né? E isso, o que proporciona é a qualidade do céu. Além de ter a experiência de observar, né, a olho nu, ver objetos a olho nu, né, assim, a gente também faz, como você mencionou, essa orientação de reconhecimento do céu, né, se localizar onde que é o leste, oeste, norte e sul, entender onde que é o imaginário, né, polo sul-celeste, por exemplo, pegando ali o maior braço do Cruzeiro do Sul. E se você gosta de astronomia e quer aprender, e ainda não foi lá com o Rafa aprender astronomia, faz o seguinte, na descrição aqui desse vídeo, tem um link para um curso de astronomia que vai te ajudar com um precinho, ó, pequenininho. Também entender, né? Quando você falou de ressignificação, fazer essa conexão entre céu e terra, é fantástico, porque é isso, né? É um propósito de vida, né? Desde o meu ensino médio, divulgando ciência, na parte de divulgação, e é um propósito de vida estar levando agora, né? Em locais, em atrativos turísticos, em locais turísticos, né? Principalmente em Minas Gerais, que é uma cidade, né? Um estado, perdão, fantástico, e que tem uma região ali, a região da Serra da Canastra, que é fenomenal. Lembrando, né, que o que eu sempre falo em palestras, né? Nós brasileiros, temos uma oportunidade, né, de conhecer mais o céu. Nós, brasileiros, carregamos a astronomia na bandeira. Eu enfatizo muito isso porque no céu, quando nós observamos, eu mostro, pessoal, se eu falar para vocês que São Paulo, olha ali, ó, Minas Gerais, Rio de Janeiro, aqui no céu, como assim? Eles não se recordam que as estrelinhas da bandeira são os estados. Então é onde a gente resgata, né, a significação, a gente resgata, né, essa importância, porque a nossa bandeira do Brasil não é questão de ser patriota, mas ter essa ideia, ter essa paixão, que é uma bandeira que representa a astronomia. Basicamente isso, né? Olhamos para ela e estamos olhando para o céu. Então é fantástico, né? Traz uma ressignificação, uma proximidade entre céu e terra, e é onde que eu complemento, Fontana. Carl Sagan sempre dizia, né, que nós somos feitos de poeira de estrelas. Então, quando nós entendemos que a bandeira do Brasil nos representa, entendemos da seguinte forma, né, que as estrelas ali é de onde viemos. Né? Entendendo a evolução estelar, sabemos, de certa forma, que o que temos, por exemplo, no nosso sangue, o ferro, que é o último elemento de vida útil da estrela, o cálcio que está, né, nos nossos ossos. Então, assim, é uma importância, é uma reflexão muito interessante, né? Que em meio, né, a tudo isso, em meio à exuberante, rica fauna e flora da canastra, um céu, né, extraordinário e mais essa reflexão. Então, sim, é uma ressignificação, né? É um pertencimento, né, que a gente coloca entre céu e terra. Então, é fantástica essa grande oportunidade das pessoas praticarem o astroturismo no Brasil. Eu queria que você falasse para o pessoal, até porque a gente tem gente aí que
até inclusive fora do Brasil, que acompanham o nosso canal e tudo mais. Fala um pouco da sua agência, como é que a pessoa fala. Nós vamos lembrar o pessoal que na descrição do vídeo aqui vão estar todos os links do Rafa, né? A gente vai colocar também aplicado em caracteres aqui. Mas fala um pouco para o pessoal como é que é o contato com você, para contratar, para saber, para fazer orçamento dos pacotes, como é que funciona? Muito bem, Fontana, obrigado pelo espaço, tá? A agência Astro Traveler, ela encontra-se principalmente, né, tá muito mais ativa no Instagram, tá? @AstroTravelerBR. Temos também um canal no YouTube, mas precisa movimentar um pouquinho mais. Temos também no Facebook, tudo @AstroTravelerBR. E pelo Instagram tem o link, né, onde você consegue acessar todas as informações, né, tudo sobre a agência e também, né, é onde também eu aproveito, tenho a oportunidade de falar, né, e dizer que tem também outras agências, né, no Brasil, que a pessoa, por exemplo, estou em Goiás, onde eu posso ir? Opa, ela já fala de Diabetes. Ô Rafa, olha, eu estou aqui no Rio, o que eu posso fazer? Opa, vai lá com a Arraial do Céu, vai lá com o Astro Turismo, entendeu? Então, o Astro Turismo é mão dada, não tem como. Então, é uma agência apoiando... Astronomia é mão dada, né, Rafa? Isso, perfeito. A astronomia, né, no âmbito geral, é assim, é dessa forma, né? A gente trabalha dessa forma, então isso é muito interessante. E também, né, vale ressaltar, né, com muito orgulho, aliás, que nós aqui, nós brasileiros, temos um Dark Sky Park. Lá no Rio de Janeiro temos, né, o Parque Estadual do Desengano, que ele foi certificado, né, como o melhor local para poder fazer observação das estrelas. Lá fica no Rio de Janeiro, em Santa Maria Madalena. É um local propício, né, que eu tenho que mencionar porque foi árduo, né? Eu vi o trabalho deles, é um trabalho que dura aí alguns anos, e eles receberam a certificação em 2021, se não me engano. Então já tem um tempinho aí, né? Então, nosso Brasil, nosso país, ele tem o potencial para entrar nesse segmento, né, que é esse segmento do astroturismo. Mandem mensagem para mim, estou aqui inteira à disposição, tá? Caso alguém queira astroturistar. Pois é. Mais alguma coisa que você quer acrescentar, que eu esqueci de falar, que você tinha pensado? Estamos na hora. Não, perfeito. Fica à vontade. Mesmo, porque senão vai não prolongando. Astronomia tem muita coisa, tem muito assunto. Né? Tem, sim, né? Sim. Tem os perrengues, né, que passamos, né, porque estamos em um local de vida selvagem, né, ativa, então tem os perrengues de dar de cara com onça, dar de cara com tamanduá, e então tem muitas coisas aí que quando a gente adentra, né, a vida selvagem noturna, para poder ter um céu também fantástico, né, tem algumas aventuras aí que a gente inclui no pacote também. Mas assim, é uma experiência fantástica. As aventuras nem pagam não, viu, pessoal? As aventuras aí é brinde. Topar com a onça lá é brinde. Ô Rafa, te agradecer muito aqui e falar, acho que você falou até o que eu queria falar. A astronomia conecta as pessoas de uma forma e depois que eu montei o canal aqui, o Nerd 50, eu ganhei vários presentes. Você, te conhecer é um deles. Tá? Eu fico muito feliz de ver gente trabalhando, gente batalhando aí pela astronomia. Então, te agradecer pela disponibilidade, por você estar aqui falando para o nosso público aqui, tanto do canal Nerd aos 50, quanto da TV Câmara aqui de Sete Lagoas, e trazer essa conscientização, né? Espero em breve poder contar com você novamente aí para a gente estender, fazer um novo bate-papo, e eu ainda vou lá fazer esse turismo, viu? Pode ter certeza que daqui uns dias nós estamos batendo aí. Opa, vai ser um imenso prazer. Eu que agradeço, eu te acompanho desde o comecinho lá, né? Vejo o grande crescimento que, né, você, né, o Nerd 50, está crescendo demais e, pô, toda vez lá estou acompanhando, então é muito bacana, né? Um grande divulgador aí, científico que, poxa, a gente tem que dar ênfase sempre, né? Então, também os parabenizo aí pelo excelente, excepcional trabalho, viu, Fontana? Vai ser um imenso prazer você estar lá na canastra, né? De frente com uma onça, um tamanduá, e ver um céu fantástico, né? É o céu da canastra. Pois é, em breve, se Deus quiser. Grande abraço, muito obrigado. E você que nos acompanhou aqui até agora, o que eu falei? O Prosa de Nerd só tem nerd raiz, pessoal. Aqui não tem nerd Nutella, não. Aqui, a galera aqui é astronomia na veia. Então, muito obrigado por estar com a gente aqui e até o nosso próximo Prosa de Nerd.
Até semana que vem. Um grande abraço.